Oi, gente! Oi, pessoal! Voltamos aqui com mais um Plantão Dona Geek. E o tema hoje é um tema que está bombando aí, que são as novelas. Exato, que todo mundo em algum momento já viu uma novela. Exato. Eu já fui muito noveleira. Eu também. Sabe? Assistia muita novela. E fazendo uma pesquisa, tem muita novela que eu assisti, gente, que eu nem lembrava mais dessas novelas. Né? Eu acho que a culpa de eu ter parado de assistir tantas novelas foi dos streaming, TV paga, aquelas coisas básicas, né? Exatamente. Mas é a minha falta de paciência, mas tudo bem. Mas assim, teve as novelas por décadas, né? Década de 60, 70, e assim foi as novelas que mais pegaram. Mas tem novelas que as pessoas nem vão saber, mesmo procurando, porque houve uma perda de um acervo, né? Um incêndio de algumas novelas. Então, muitas nem vão ser achadas mais. Mas teve muita novela interessante que ficou na memória das pessoas. Se a gente for citar uma, Pecado Capital. Exatamente. Mas nós estamos falando de Pecado Capital, primeira versão. A primeira versão, gente, porque Pecado Capital teve um remake. Exato. Tá? Só que eu gosto da original, que foi com Francisco Coco. E tinha Lima Duarte. Então, é o senhor Salviano Lisboa. Salviano Lisboa. E a atriz principal era Beth Faria. Exatamente. Na história Pecado Capital, que contava a história de Carlão, que um belo dia achou uma mala cheia de dinheiro. E o que ele fez com a mala? Ele devolveu? Não. E a vida dele virou um inferno. Por quê? Porque ele não sabia como agir com todo aquele dinheiro. Então foi uma novela que chamou muita atenção. Por que a gente está falando disso? Porque era uma época da ditadura, né, gente? Isso. E o tema da novela, na linda voz maravilhosa de Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. São músicas belíssimas. Exato. Então, assim, para vocês entenderem nessa época como é que as novelas, antes de começar, tinha que passar assim, esta novela foi vista pela censura federal, etc, etc. Tal. Tinha que aparecer isso, coisas que hoje em dia não tem mais, ainda bem. Eu estou falando isso, mas antes disso, gente, teve muita novela, tá? As novelas não nasceram ontem, não. Tem uma novela chamada Sangue e Areia. Essa eu assisti. Gente. Você assistiu em 1960. Mas eu assisti porque passou na Globels, que era com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Exatamente. Ele era toureiro. Na época, era no Brasil, a história não se passava aqui, se passava na Espanha. Exato. Tinha vários atores e era com Tarcísio Meira belíssimo no seu auge e Glória Menezes, que fizeram um casal romântico durante muitos anos em muitas novelas. Se vocês derem um Google, Tarcísio Meira e Glória Menezes, eles fizeram muitas novelas na Rede Globo e eles eram um casal, né? Faziam um par romântico. Fizeram Sangue e Areia, teve Passos do Vento, Rosa Rebelde. Eu assisti. Que era uma novela com um tema... de época, de época, era de ciganos, Rosa Rebelde. Ela era cigana e ele era um soldado aristocrata. Exatamente, gente. Então, assim, pra você ver. E teve outras... Você foi longe, hein? Dona Xepa. Também. Locomotivas. Quem é que não lembra das Locomotivas? Então, Locomotivas foi, acho que, a primeira novela da Lucélia Santos. Exatamente, gente. Então, assim, teve as Locomotivas. Uma novela bacana também foi O Feijão e o Sonho. Cláudio Cavalcante, que infelizmente nos deixou. Então, assim, novelas várias. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uma novela aí, né, gente? Vale Tudo. E Vale Tudo, a primeira Vale Tudo foi com a atriz Regina Duarte. E a Regina Duarte tem muita novela no currículo dela, gente. E algumas bem interessantes. Então, assim, eu fiz uma listinha que a Regina Duarte ela foi considerada a namoradinha do Brasil, porque ela fazia novelas românticas.
Você lembra de algumas? Eu lembro, ela fazia par romântico com o Cláudio Marzo. Cláudio Marzo. Né? Porque as pessoas adoravam os dois. Exatamente. Então, era Minha Doce Namorada, Carinhoso, Véu de Noiva, né? Eles fizeram um par romântico e as pessoas sonhavam em casar com o Cláudio Marzo, né? Inclusive eu, menina na época, né, adolescente, também sonhava com ele. Né? Exato. Em 1970, ela fez uma novela que parou o Brasil, que foi Irmãos Coragem, tá? Que depois eu vou falar um pouco mais dela. E ela fez Selva de Pedra, Sétimo Sentido, Roque Santeiro, Vale Tudo, que Vale Tudo passou de 85 a 86, Rainha da Sucata, que passou em 90, O Astro. Depois ela teve um programa chamado Malu Mulher, que foi excelente. Exatamente. Né? E a gente não pode esquecer a trilogia das Helenas. Não vi nenhuma, tá, gente? Em algum momento, alguém lembra das Helenas de Manuel Carlos. E ela fez História de Amor, Por Amor e Páginas da Vida. Por raiva e sem amor eu não assisti. Todas elas, Helena. Mas eu acho que um dos papéis mais interessantes foi a Viúva Porcina. Uma anti-heroína ela era. Que era a novela Roque Santeiro. A novela Roque Santeiro, gente, tinha uma curiosidade. Essa novela, ela foi censurada a primeira vez, que ela foi escrita na época da ditadura, então ela foi proibida de se passar. E ela voltou, que o primeiro Roque Santeiro era com a Beth Faria. Não era a Regina. Não era a Regina. Então a novela, depois de gravada, ela foi cancelada, foi proibida de passar, porque o tema dessa novela já tinha sido um livro do Dias Gomes que tinha sido proibido pela ditadura. Então, essa novela não pôde ao ar, voltou, Roque Santeiro, em 85, e foi um grande sucesso. Enorme. Né? Todo mundo se lembrava do Senhorzinho Malta, né? Quando ele chacoalhava tinha as pulseiras. Então, foi um grande sucesso, foi Roque Santeiro. Então, assim, as novelas ditavam moda, gente. Tá? As novelas ditavam moda na década de 80. Uma novela que ditou moda foi Dancing Days, que foi lançar aquela malfadada meia lurex. Com sandália. Com sandália, gente. Então, assim, usava topper, né? Porque a personagem, ela usava aqueles topzinho. Então, assim, o que hoje em dia vocês veem aí, gente, nada se cria, tudo se copia. Exato, já dizia o velho Chacrinha. Eu lembro que tinha uma personagem que era da Renata Sorra, eu não me lembro qual é a novela, que ela usava uma trança postiça e eu comprei esta trança. Numa loja que era lá na Praça Ramos, que era o Mapping, eu comprei essa trança em parcelas e eu colocava e todo mundo achava que aquele cabelão gigante, aquela trança imensa era minha, mas então, não aproveitando, parcelas no carnê, tá, gente? Não tinha cartão naquela época, tá? Roque Santeiro foi um marco da Viúva Porcina, uma novela que ditou moda brega, viu, gente? Mas ditou moda, porque ela usava uns laços na cabeça, assim, que era uma coisa de doido, mas a gente usava. Minha parceira aqui fez umas de remake. Fiz, né? Peguei, fui lá olhar, deixar bem claro aqui que eu não vejo remake, tá? Eu não assisti nenhum. Depois eu tava olhando aqui por causa não vi, não importa. Mas eu fiz algumas novelas, peguei algumas que foram feitas, então, né? Mas acho que não fizeram tanto sucesso quanto a primeira, que foi Escravizaura, né? Mas o destaque, gente, e eu falarei sobre ela depois em um outro vídeo, mas eu só vou citar para vocês ficarem curiosos. O destaque mesmo foi para Léa Garcia. Falarei depois a respeito do personagem dela em Escravizaura. Já o remake, em 2004, foi com a Bianca Rinaldi, na Record. Eu não gostei. Eu não acompanhei. Não, eu acompanhei, mas eu não gostei. Né? Irmãos Coragem também teve um remake, né? Era com Tarcísio Meira, Cláudio Marzo, Cláudio Cavalcante, um elenco fantástico. Né? O remake foi em 1995 e tinha Marcos Palmeira, Marcos Winter. Ele é São Paulo, ele até faleceu, esse ator. Isso. Selva de Pedra, que foi com a Regina Duarte e Francisco Cuoco. Esta foi um sucesso estrondoso. Já o remake, que foi com Fernanda Torres,
e o Tony Ramos também não assisti. E tinha muitos mais, mas se eu fosse pegar, gente, o caderno não ia caber todos, tá bom? Então assim, eu também não assisto o remake, eu vi a Escravizaura com a Bianca Rinaldi, não tô falando do talento dele, não é isso não, mas depois que você assistiu a primeira, que foi maravilhosa, a história da Isaura, a trilha sonora, eu sempre gosto muito de trilhas sonoras de novela, o remake não ficou legal, Selva de Pedra eu não assisti, isso eu não assisti, a primeira sim, eu assisti do começo ao fim. Eu gostava muito das novelas com Tarcísio Meira, teve várias novelas com ele, então eu gostava muito, mas eu não assisti remake, eu dava uma olhada, assim, sabe? Mas essa Selva de Pedra eu não assisti, mas teve novelas que me prenderam muito, teve novelas que parou o Brasil, gente, só para vocês ficarem assim, Irmãos Coragem, gente, o último episódio dela fez mais sucesso, parou o Brasil, do que o final da Copa de 70. Para vocês verem o poder de uma novela. Naquela época, exatamente. Ela parou o Brasil. E ela foi a segunda maior novela da Rede Globo. Tá? 300 e lá vai cubeta de episódios. Então, para você ver, foi uma novela longa. Foi longa. Mas as pessoas não paravam de assistir, porque foi uma história que se falou sobre os garimpos, o que acontecia com o pobre que ia lá para os garimpos. Exploração e tudo. Então, assim, tem novelas que paravam o Brasil. A novela mais longa da Rede Globo foi A Grande Mentira, que passou na década de 60. Ela teve 345 episódios. Quase um ano. É muita coisa, né? E muitas novelas, né? Novelas que às vezes você nem lembra que você assistiu, que você viu. Novelas que ditam moda, que ditam cabelo, roupa, alimentação, sim, comida. Novelas que fazem gírias que ficam aí, a forma de falar, né? Novelas que fazem críticas políticas, como foi O Rei do Gado. O Rei do Gado teve um tema também muito bonito dessa novela, e se abordou o assunto do MST, das invasões de terras. Foi um tema importante também, O Rei do Gado, se falou sobre isso. Foi uma novela também que chamou muita atenção sobre esse ponto político, né, do momento. E o tema da novela é do Zé Ramalho. Admirável Gado Novo. Exatamente, gente. Essa música é linda, maravilhosa. Foi tema do Rei do Gado. E o Rei do Gado teve remake? Não que eu saiba. Também não vi no Google. Se não tá no Google, é porque não teve. Não sei se teve remake, gente. Porque se teve, eu também não assisti. Uma outra novela que foi maravilhosa, mas essa não foi na Rede Globo, foi a novela Pantanal. Mas a primeira versão, gente, porque teve remake. Tem. Eles não desistem. E não desistem. Essa novela foi passada na extinta TV Manchete. Foi uma novela maravilhosa, com uma trilha sonora incrível. Onde Juma Marruá virava onça. Exatamente. Foi muito bonita essa novela, mas eu também não assisti o remake. O que eu vou só fazendo um adendo, gente. Escravizaura, ela foi para a Europa, a novela, ela chegou ao Japão, entendeu? De tão famosa que foi na época. Lucélia Santos ficou conhecida no mundo inteiro pela Escravizaura. Mas teve uma novela que virou depois programa, que foi O Bem Amado. Deodorico Paraguaçu. Exatamente, né? Porque queria inaugurar o cemitério. Ele inaugurou, tá, gente? Ele inaugurou. Sabe quem inaugurou o cemitério? Ele mesmo. Ele mesmo. Foi uma novela, gente. O Bem Amado tinha 3 irmãs, as irmãs Cajazeiras. Isso. Era incrível. Tinha o Dirceu Borboleta. Gente, era impagável. Era impagável essa novela, que depois virou um programa. Tá? Que nem se fosse uma série depois. Isso. Né? De tanto que essa novela mexeu sucesso com as pessoas. O Bem Amado, gente. Esse ator, Gracindo Júnior. Paulo Gracindo Júnior é o filho dele. Era aí maravilhoso, exato, gente. Ele fez novelas incríveis. Era a novela das 10. Por que as 10? Porque era uma novela que não era para
crianças assistirem. Então passava às 10 horas, né? Exatamente. Tinha o horário das 7, das 8 e das 10. Isso. Então, A Rede Globo, por muito tempo, ele manteve a novela das 8. Só que agora mudou, né, gente? mudou os horários. Era das 8, que depois começou a começar às 8h30, 9 horas. A novela das 6 começava às 7. Ela reajustou. Acho que agora ficou às 9, nem 10, nem 8, 9, né? Mas o Bem Amado foi bem interessante também. A novela se passa numa cidade fictícia de Sucupira, né? Entendeu? Então, ela foi assim, ó, o top 10. Uma novela que também chamou muito atenção, gente, foi A Próxima Vítima. Essa novela também chamou atenção, porque a gente queria saber quem era a próxima vítima. Eu acho que foi o espectador. Foi vítima do golpe da novela. Não, foi uma novela interessante, porque no final a gente queria saber quem era o assassino. Então é uma novela também que foi bem marcante. Não lembro muito bem dela, não. A Próxima Vítima, que as pessoas... ele ia matando, a pessoa caiu no posto do elevador, a pessoa, não sei, sabe, morria envenenada. Então, assim, que até o assassino era o filho da Tônia Carreiro... Cécio Thierry. Cécio Thierry, isso, tá? Aliás, Tônia Carreiro, uma grande atriz. Belíssima. Também, belíssima, que nos deixou, fez novela. Ela fez uma novela que eu amava, que era Pigmalião 70. Com o também já falecido Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, né? Por que eu estou falando Sérgio Cardoso? Sérgio Cardoso fez uma novela chamada A Cabana do Pai Tomás. Aliás, ele morreu fazendo uma novela. Isso. Tá? Mas o Sérgio Cardoso era branco ou era negro? Você só vai saber no próximo episódio. Exatamente. Tchau.